O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, reúne informações sobre a carreira do Rei do Baião e também sobre a música brasileira. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o escritor dele, Paulo Vanderlei. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carla. Bom dia. Prazer estar aqui com você, para a gente falar um pouquinho sobre seu Luiz. Então, Paulo, já existe uma primeira edição desse livro, né, escrita por você, e eu gostaria de saber por que fazer essa segunda edição. O que te trouxe essa vontade de continuar essa história? Essa história é uma história assim, que não acaba nunca, né? Eterna. Assim, várias novidades sobre o seu Luiz Gonzaga sempre vão surgindo. Agora, essa segunda edição, na verdade, ela foi algum ajuste que nós fizemos na primeira, algumas correções, e adicionamos algumas outras novidades. A primeira edição também ela esgotou muito rápido, foi menos de 2 meses, foram 2.000 exemplares, e agora a gente está fazendo essa nova tiragem, essa nova reimpressão, trazendo e incluindo algumas informações. Estamos chegando em Caruaru. Estava precisando, o povo caruaruense estava nos cobrando e pra gente é uma honra lançar esse livro na capital do forró. Paulo, você falou que essa segunda edição é meio que uma reimpressão da primeira, só que com algumas coisas novas, né? Algumas novidades. O que esse livro ele traz a mais em relação à primeira edição? A gente tem algumas novas entrevistas, porque o que acontece? Esse projeto, ele é um desafio muito grande, cara, porque nós colocamos o seu Luiz Gonzaga para contar a vida dele pra gente. Então o livro é todo contado em primeira pessoa. E aí, ao você adquirir o livro e você começar a folhear, você vai observar que tem espalhados na edição, tem QR Codes. E aí, ao acionar esses QR Codes com o celular, vai jogar o usuário, o leitor, o ouvinte para a plataforma digital do livro, e tudo que está escrito no livro, olha só que coisa interessante, tudo que está escrito no livro, você vai ouvir através da voz do próprio Luiz Gonzaga. Então é um livro contado pelo próprio Luiz Gonzaga, nós dividimos em décadas, desde quando ele nasceu até a década que ele nos deixou. Então ele conta suas histórias, desde quando saiu de Exu, parceria com o Nildo Almeida, conta que ele serviu o Exército, chegou no Rio de Janeiro. Então assim, é um livro contado pelo seu Luiz Gonzaga. E, para compor essa narrativa, nós incluímos várias matérias de revistas, revista do rádio, Radiolândia. Por exemplo, Carla, ele conta ali nos anos 50 que teve um acidente de carro. O carro, ele vinha saindo do Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, para fazer uma apresentação, e o carro caiu num viaduto. Aí você vai ouvir a maravilhosa voz do seu Luiz Gonzaga contando como aconteceu. Ao você virar a página, nós trouxemos, na verdade, uma matéria da revista O Cruzeiro de 1951, na íntegra, contado pela imprensa da época como foi esse acidente. Então, assim, é um livro multimídia, interativo, e você vai também, além de ver o Luiz Gonzaga, ter a oportunidade de ler matéria dos anos 50, dos anos 60. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito bacana. Paulo, você já pesquisa a vida e a história de Luiz Gonzaga há muitos anos. E o cantor, este ano, se estivesse vivo, teria ali seus 110 anos. Então, fala um pouco sobre qual a importância desse livro para a historiografia do cantor. Eu geralmente falo isso, na verdade, para mim é como se ele estivesse aqui com a gente, né? Então, ele completou 110 anos no dia 13 de dezembro de 2022, agora há 5 meses. Nós lançamos oficialmente esse livro em Exu, né, na terra do seu Luiz Gonzaga, e estamos rodando no Brasil, né, que é um lema do seu Luiz Gonzaga, né, minha vida é andar por esse país. Então é muito importante, eu pesquiso sobre o seu Luiz Gonzaga há mais de 30 anos, desde que eu me entendo de gente, desde quando eu morei, Carla, em Exu, né, na terra do seu Luiz Gonzaga, quando eu era criança. Meu pai chegou a ser amigo do seu Luiz Gonzaga, eu cheguei a filmar, olha só que curioso, aos 9 anos de idade, eu filmei o enterro do seu Luiz Gonzaga. Meu pai pediu para eu filmar, porque meu pai foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado do Gonzaguinha, ao lado da Evita Rabelo, a viúva do seu Luiz Gonzaga. Então, de lá para cá, como eu falei agora há pouco, desde que eu me entendo de gente, eu venho acompanhando essa trajetória e colecionando fotos, revistas, discos, jornais, vídeos, e andando esse país inteiro pesquisando. E resolvemos transformar tudo isso, ou boa parte disso, em um livro que vai em uma caixa box. E dentro dessa caixa box, além do livro, nós já conversamos um pouquinho, nós publicamos todas as capas dos LPs, todas as capas dos compactos, contrato da Rádio Nacional. Dentro do livro, cara, vai ter uma carteirinha de Luiz Gonzaga. E dentro dessa carteira, foto 3x4, documento de carro, são 4 quilos
quase 4 quilos de materiais relacionados ao seu Luiz Gonzaga. Muito obrigada pela sua entrevista, Paulo. Oi, Carla, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero aproveitar mais uma vez a oportunidade e convidar o povo de Caruaru para celebrar a eternidade do Luiz Gonzaga. Vai ser no Shopping Difusora a partir das 19 horas desse dia 2 de junho. Vamos embora celebrar a eternidade do seu Luiz Gonzaga. Você conferiu no Moído do dia de hoje uma entrevista com o escritor Paulo Vanderlei, que lança hoje a 2ª edição do livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.